Uma boa tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão a respeito da obsessão, envolvendo o obsediado e o obsessor, que são vítimas de si mesmos. Então, a obsessão é uma palavra que vulgarmente ela é usada para significar uma ideia fixa em qualquer coisa. E essa ideia fixa pode então gerar um estado mental doentio. E daí poderão advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Isso no sentido vulgar. Agora, para o Espiritismo, o termo obsessão tem uma acepção mais profunda. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, item 81, a colocação: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão é o domínio que os espíritos inferiores exercem sobre algumas pessoas. Então, ela pode ser mais grave ou menos grave, dependendo do envolvimento entre o obsediado e o obsessor. Então, assim como as doenças físicas que resultam da imperfeição do nosso físico, e que elas então tornam o nosso corpo acessível a influências perniciosas exteriores, externas, a obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral. E essa imperfeição moral é que vai dar acesso ao espírito inferior, ao mau espírito, para obsediar alguém. O livro dos médiuns relata um caso de obsessão simples, que a obsessão simples é aquela que a própria pessoa pode perceber que ela está sendo pressionada por uma força estranha. E muitas vezes o espírito não influencia diretamente a pessoa, mas provoca outros tipos de incômodos que venham prejudicar essa pessoa. Como, por exemplo, faz barulhos, inúmeros barulhos e com frequência dentro de casa, para criar uma perturbação para aqueles ou aquele que ali reside. O caso apresentado no livro dos médiuns é o seguinte: eram 6 irmãs que moravam em uma mesma casa. E todas as manhãs elas encontravam as suas roupas extraviadas por toda parte, inclusive pelo telhado. E apesar delas se preocuparem em manter chaveadas as suas roupas, elas no dia seguinte estavam todas extraviadas, rasgadas, furadas, porque inclusive cortadas, o que elas não entendiam como é que isso acontecia. Depois de muito tempo sofrendo essa perturbação, aconselharam que elas procurassem uma casa espírita. E elas procuraram. Aí lá elas tomaram conhecimento de que um senhor que havia sido empregado delas, depois que desencarnou, passou a obsediá-las. A razão é porque esse espírito era um homem que foi muito explorado por essas mulheres. E sendo explorado, ele foi deixando crescer dentro de si um ódio muito grande. Então ele desencarnou e foi atormentá-los. A prece que foi aconselhada a ela exercia uma influência positiva,
fazendo com que ele não atacasse imediatamente. E um espírito superior aconselhou que elas rogassem aos seus espíritos protetores que fizessem também um exame de consciência para ver se elas haviam praticado ou praticavam o amor ao próximo, a caridade. Não essa caridade de dar, de distribuir. Ele queria que elas se preocupassem com a caridade da língua, porque elas eram pessoas que usavam mal a língua, eram maledicentes. E também só queriam se ver livres daquele que as atormentava, as atacava. Não estavam preocupadas com elas próprias, em voltar-se para dentro de si e ver por que razão o ex-empregado ficaria, depois de morto, perto delas e a atormentá-las. Elas teriam que fazer esse exame, teriam que reconhecer os erros e se melhorar. No momento em que elas melhoravam os seus sentimentos e os pensamentos delas eram pensamentos maiores, pensamentos positivos, os seus anjos de guarda se reaproximavam, ajudando a afastar aquele espírito malévolo. Mas também foi pedido a elas que deveriam orar por aqueles que sofrem e praticar virtudes, para se melhorando, melhorar o ambiente, ajudar o seu obsessor e se livrar também dele. Essa obsessão, apesar de nos parecer simples, ela leva a um perigo muito grande. Essas senhoras, além do sofrimento que elas tinham, poderiam passar para sofrimentos ainda maiores, vendo essa desordem constante na casa, essa perturbação pertinaz que o obsessor fazia sobre elas, sobre a sua residência. Se persistissem esses fenômenos, elas poderiam ficar muito mal, porque poderia, através dessa impaciência crescente delas, provocar abalos psíquicos. E ao provocar esses abalos psíquicos, poderiam ser levadas à loucura. Então, nós temos que pensar que essas pessoas foram orientadas de que havia alguém cobrando delas alguma coisa. Conscientes disso, elas deveriam lembrar que elas eram vítimas do erro que elas praticaram. E ele também era vítima dos seus erros, porque no momento em que ele passou a nutrir o ódio e ampliar esse ódio dentro de si, ele se comprometeu e trouxe também a infelicidade para ele. Nós temos que lembrar que em qualquer circunstância que o espírito vier perturbar através de barulho ou de outras ações no ambiente, é porque o pensamento desequilibrado moralmente está habitando aquele lugar. Alguém está com seu pensamento desarmonizado, desequilibrado, que oportuniza então a ação do espírito negativo. Essa narrativa nos mostra que o servo, ele era obsessor em razão do ódio muito grande que ele nutria contra aquelas pessoas que não tiveram nenhum respeito por ele, não tiveram nenhuma consideração por aquele que as servia continuamente e realizava todos os trabalhos por elas exigir. Esse sentimento negativo que move esse trabalhador faz sofrer muito e faz com que o ódio que ele sente ligue cada vez mais ele, obsessor, àquelas pessoas que ele obsediava.
aquelas pessoas que o escravizavam ficavam cada vez mais ligadas a ele em função deste ódio que ele nutria. E essas pessoas estarão ligadas pelos laços do ódio até que elas se ajustem pela lei de Deus, que é a lei do perdão e a lei da fraternidade. Enquanto não houver o entendimento de que houve erro dos dois lados e que só o perdão, o arrependimento, a fraternidade é que vai fazer com que essa situação desapareça. Nós temos então um obsessor e as obsediadas que são vítimas delas próprias, porque elas transgrediram as leis divinas, estão sofrendo em consequência dos seus erros. Elas não vivenciavam o amor, não vivenciavam o bem, não se preocupavam com o próximo e não eram capazes de praticar a caridade. Então, erraram e estavam em erro e por isso estavam sendo cobrados. E ele não compreendeu a inferioridade desses espíritos que eram suas patroas, que eram pouco evoluídas, e foi deixando crescer dentro dele o ódio cada vez maior, ao invés de buscar o caminho da paz, o caminho do bem, ele se dedica a atormentá-las, o que faz dele uma pessoa mais infeliz ainda. Nós temos que lembrar que o obsessor, por mais violento e por mais agressivo que ele seja, ele é invariavelmente um espírito que sofre muito, apesar dele não reconhecer isso. E a obsessão é frequentemente um processo de vingança. Deseducado moralmente, como ensina Kardec, o espírito que persegue, ele busca alívio para o seu sofrimento, fazendo sofrer aquele que o feriu, aquele que o magoou, tornando-se ambos infelizes, envolvendo ainda outras pessoas nas suas tramas de obsessão, nas suas desgraças. É preciso observar que tudo está previsto nas leis divinas, que ao mesmo tempo que essas leis permitem a cobrança das nossas faltas, elas também nos liberam através do resgate. No momento em que nós estamos sendo cobrados, se nós formos pessoas que compreendemos isso e que temos fé e que pedimos ajuda, nós vamos resgatar as nossas faltas e vamos nos libertar. Porque a obsessão, ela é impotente diante dos espíritos que já se redimiram. Aqueles que já se redimiram não são obsediados. Também temos que ter presente que os obsessores não são totalmente maus. Eles são pessoas como qualquer um outro, só que são doentes da alma. Mas eles possuem dentro deles a semente da bondade, dos recursos positivos, mas esses recursos positivos se encontram abafados, adormecidos, porque ele não compreende que está em erro. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave, no passado recente ou em um passado remoto, ela desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher, então, como consequência, o sofrimento. A falta cometida contra o nosso semelhante expõe o seu autor aos azares do resgate, mesmo que a vítima o tenha perdoado imediatamente. Não basta o perdão, nos alivia, nos fortalece, mas nós precisamos resgatar
o erro que nós cometemos. O obsediado, ele está sempre preocupado em se livrar dos seus adversários a qualquer preço. Mas ele esquece ou ignora que ele também está em dívida perante a lei. Pois se ele se encontra dessa maneira, se ele está sendo obsediado, é porque ele também errou. Do contrário, ele não estaria sujeito à obsessão. O obsessor, por sua vez, ele procura punir o companheiro que o fez sofrer, esquecendo que ele próprio foi quem criou, por sua falta de cuidado, pelo seu desleixo, as condições para merecer a dor que lhe está sendo infligida. Ele se julga no direito de cobrar, pensando que assim ele está cumprindo a lei de Deus, para que a justiça se faça. Ele acha que ele está fazendo justiça em nome de Deus. É um fato que a lei de equilíbrio universal coloca sempre o ofensor ao alcance da punição, que é, em suma, a oportunidade de nós resgatarmos os erros que praticamos. É a oportunidade de reajuste. Obsessores e obsediados são seres que sofrem porque se desentenderam, porque se desmandaram entre si. Eles são pessoas, são espíritos carentes de afeto, carentes de compreensão e carentes de amor. Eles são infelizes. E para esses infelizes é que o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova, de amor e de paz. Nós devemos ter presente que na relação entre obsediado e obsessor não existe culpados, não existe algoz e vítima. O que acontece com a permissão de Deus é uma aproximação vibratória entre indivíduos comprometidos nesta ou em outra vida, por ideias ou atitudes que venham a uni-los. E isso só acontece para que se promova o reajuste, que é necessário. Daí as provas benditas, as expiações purificadoras, imprescindíveis na nossa trajetória evolutiva. No perdão e no preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, nós encontramos o caminho para a reconciliação com o nosso adversário. A prece fervorosa e os esforços sérios para nós nos melhorarmos são os meios para afastar os maus espíritos, que reconhecem seus superiores naqueles que praticam o bem, que vivem o amor. No livro O Céu e o Inferno, nós temos relatórios, temos depoimentos de espíritos que na última encarnação viveram grandes expiações. No capítulo 8º, Expiações Terrenas, nós temos o depoimento de Marcel, que foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1863, algum tempo depois de ter morrido. Perguntado se seus sofrimentos eram expiações de faltas anteriores, disse: a expiação direta, mas todo sofrimento tem causa justa. Ele havia sido belo, forte, grande, rico, adulado, mas foi fútil e orgulhoso. Foi culpado, renegou Deus, prejudicou seus semelhantes. Mas
expiou cruelmente, primeiro no plano espiritual e depois na terra. Nessa encarnação, o seu sofrimento não foi tão grande, foi menor, porque ele desencarnou criança. Mas em outras vidas, ele sofreu até a velhice. Arrependido, ele conquistou a graça de Deus que lhe confiou na última encarnação a missão que ele pediu para se depurar. Ele sofreu deformidade física, foi abandonado pela família, que pouco o visitava, e a enfermidade o dominava. Ele era inteligente, era dotado de candura, de paciência e de resignação. Seu médico se dedicou a ele e observou o avanço para a sua idade. O seu critério de observação das coisas era muito grande, muito maior do que o da criança da sua idade. Um dia ele pediu ao médico que aumentasse a dosagem do seu remédio, para que ele pudesse dormir. Ele explicou para o médico que ele sofria muito, e por esse sofrimento, por essa dor, dificilmente ele podia orar pedindo a Deus forças para suportar essas dores. Então ele dormindo não incomodaria os outros enfermos que estavam próximo a ele. Tinha uma grandeza de alma que encerrava um corpo informe. Seus bons sentimentos vinham de dentro dele, ele já os tinha. E os seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que o atendia. A sua missão foi a exemplificação de que não há dor insuportável, insuperável, desde que nós tenhamos o auxílio de Deus e dos nossos irmãos espirituais mais elevados, dos espíritos do plano maior. E Marcel, como espírito, tem como missão levar a esperança, a coragem aos que sofrem, pois quando criança doente deu exemplo de calma, de fé e de esperança. Marçal expiou seus erros e é feliz. Portanto, vamos aprender com espíritos evoluídos que também erraram, mas compreenderam que o sofrimento, advindo através da obsessão, ou de doenças, ou de outras perturbações, é motivado pelos erros do passado. E por má vontade ou por ignorância nós os cometemos. Nós somos responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Nós somos vítimas de nós mesmos, pois o erro foi nosso. Nós é que cometemos. E temos que resgatar nossas dívidas. E ao resgatar nossas dívidas, nós sofremos. E sofremos vítima dos nossos erros, portanto, vítima de nós mesmos. Nós temos que ter a certeza de que os sofrimentos, eles são passageiros. E nós devemos tirar lições que nos levem a conquistar a felicidade. Assim, nós pensando, nós aliviaremos as nossas dores, porque nós vamos avivar em nossos corações a centelha da esperança. Através da calma, da resignação profunda, da fé em Deus e no futuro, é que conseguiremos a serenidade. E nós estamos aqui reencarnados para a nossa retificação como espíritos. Nós devemos enfrentar as nossas atribulações com ânimo, com calma, com esperança, pois nós sabemos que nelas está a nossa libertação da dor e do acesso para sublimes alegrias. Não vamos culpar os outros pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. Nós somos responsáveis por eles. E vamos então buscar, junto a Deus, através da nossa fé
pedindo fortalecimento da nossa vontade para nos melhorarmos, para fazermos a nossa reforma íntima e irmos então nos libertando do sofrimento e da dor ocasionado pelas nossas faltas. Sabedores disso, nós temos que nos dedicar a nos melhorarmos no nosso dia a dia, que cada dia nos sirva para podermos atingir um passo nessa reencarnação, na nossa evolução espiritual. Obrigada pela atenção.